Olá, pessoal. O meu nome é Fabiola Farage e nós estamos aqui hoje com o Ronaldo Nascimento para falar de dois assuntos muito importantes: o Espiritismo e a nossa casa, que é a Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro. A nossa casa está completando este ano 45 anos de trabalho. Não é isso, Ronaldo? Sim, Então, seja bem-vindo, né, Ronaldo? obrigado. Nós estamos aqui inaugurando esse bate-papo sobre a nossa casa, o Albergue de São Lázaro, e eu queria te perguntar primeiro o seguinte: onde fica o nosso albergue? Primeiramente, Fabiola, prazer estar aqui e a todos que nos assistem, recebo o meu fraternal abraço. É um motivo de muita alegria poder estar aqui junto com você para a gente poder falar um pouco a respeito dessa casa tão iluminada que se tornou o nosso albergue, né, nesses anos todos de funcionamento, essa acolhida que ela entrega para as pessoas em geral que ali vão à procura de um auxílio, de uma ajuda, de um lugar agradável de frequentar. Então é um prazer imenso estar aqui. E respondendo a sua pergunta, como que eu conheci o Espiritismo, foi através de um amigo, um colega de trabalho, que a gente trabalhava em dupla. A vida inteira eu trabalhei em editora. Então a gente trabalhava em dupla e ele, durante o período do trabalho, ele ia me falando sobre o espiritismo e eu, com aquela curiosidade, que eu era jovem, ele já era mais maduro, ele já frequentava uma casa espírita, ele era médium, junto com a sua esposa, e ele foi e me apresentou o espiritismo e me presenteou com o evangelho segundo o espiritismo. E a partir daquela época, nunca mais eu abandonei o espiritismo. E você chegou ao albergue? O albergue, ele fica na Rua das Acácias, número 977, né? Justo, isso. No Eldorado. E como que qual foi o seu caminho para chegar até o albergue de São Lázaro? Foi uma longa história, mas eu vou resumir da seguinte forma. Como eu conheci o Espiritismo, eu ainda era solteiro, namorava com a Marília, que hoje é minha esposa, né? E eu passei a convite desse meu amigo ir nas palestras na União Espírita Mineira, ali na Rua Guarani, no centro de Belo Horizonte, para tomar passe. Eu via uma parte da palestra, tomava o passe. Depois eu levei a Marília para conhecer. A partir do momento que ela entrou na União Espírita, ela já manifestou a mediunidade. Então, nós fomos indicados e eu comecei a ter problemas de saúde, de interferência espiritual, e me indicaram um centro espírita onde realizavam-se cirurgias espirituais e desobsessão. E eu fui ali no bairro Padre Eustáquio, a casa chamava Casa Espírita Maria de Nazaré, que era dirigida pelo senhor Elcio Girodo e a sua esposa, Dona Antonieta. E lá eu conheci o senhor Jovial e a Dona Aparecida, que eles trabalhavam no centro espírita e a Aparecida era a médium principal daquele centro espírita. E eu fui ali para tratamento desobsessivo e passar por cirurgia espiritual. Conhecendo eles, me convidaram para participar de uma reunião que acontecia aos sábados na União Espírita Mineira, dirigida pelo senhor Elcio Girodo. E dali, o senhor Jovial e a Aparecida, da necessidade de fundar uma casa própria, eles criaram o albergue São Lázaro dentro de sua residência, com um culto no lar. Depois de alguns anos, eles saíram do Centro Espírita Maria de Nazaré para dirigir a casa própria deles. E foi ali que nós começamos a frequentar, eu e a Marília. Então nós começamos no início do albergue, logo em seguida nós chegamos lá. Isso tem quanto tempo, Ronaldo? Isso foi no meados da década de 80, no final da década de 80. Então já tá beirando aí mais de 40 anos, né, mais ou menos. E você, quando recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo, já começou a ler ou você correu? Não, é o seguinte, eu não tinha hábito de ler, porque eu era muito jovem, a gente queria divertir, né? Curtir a vida, como diz o outro. Mas aí, lendo aquilo, eu vi que a gente precisava de um
de uma necessidade de mudança nos hábitos, na forma de conviver com as pessoas, no mundo em si, de tocar a nossa vida, né? E aquilo mexeu comigo. Parecia que eu descobri uma coisa que me faltava. Mas ao descobrir aquilo que me faltava, surgiu também a necessidade de frequentar uma casa espírita. E quando a gente ia na casa espírita, se tornava um conflito, né, existencial, que eu percebia que eu teria que mudar muitas questões da minha vida, e eu estava numa zona de conforto que eu não queria sair. Então, eu fui uma daquelas pessoas que, para cumprir o ditado, né, ou vai pelo amor ou vai pela dor. E eu escolhi, né, entre aspas, ir pela dor, porque começou os problemas, as interferências espirituais, aí que eu fui descobrir o que realmente interessa para a nossa vida. Pois é, Ronaldo, você falou que começou a sofrer interferências, né, e que teve que passar por um tratamento desobsessivo. Certo. Explica para a gente, em termos assim bem simples, para quem não entende nada de espiritismo, o que é obsessão? A obsessão, no termo laico, né, está lá, no dicionário, tem as suas explicações, mas a obsessão espiritual, que é o nosso assunto, é a influência persistente de um espírito mau, intencionado, né, persistente sobre outra pessoa, com o objetivo de subjugá-lo e controlar os seus pensamentos, palavras e ações. Esse processo pode ocorrer em diferentes graus, desde uma influência moral leve até uma perturbação completa das faculdades mentais, e é facilitado pela fraqueza, vamos dizer, do indivíduo, de sua sintonia com aquele espírito mal, vamos assim dizer. Isso ocorre porque o obsessor ele envolve a pessoa com seus fluidos espiritual, né, para influenciá-la através da sintonia mental. Ou seja, a pessoa tem pontos fracos que são explorados por um espírito que ainda não é evoluído. É uma forma de que isso o atrai para que ele possa. E muitas vezes isso acontece assim, não por maldade, né? Isso acontece muitas vezes por prazer do espírito, para poder subjugar a pessoa, fazer a pessoa cometer erros que vão levá-lo a um lado infeliz da sua vida, né? E o que a obsessão tem a ver com o albergue? Pensa bem, qualquer pessoa pode estar sujeito a receber essa interferência espiritual perniciosa. Agora, isso tem a ver com o albergue, porque o albergue, a sua função principal é justamente trabalhar na desobsessão, porque o tratamento da pessoa obsidiada leva o nome de desobsessão. Então, o albergue trabalha na sua função principal, é a desobsessão. E, na sequência, né, o tratamento médico espiritual, porque a obsessão ela se instala de uma forma, como eu disse, simples, e vai subindo de gradação, que vai levar a pessoa aos desequilíbrios que vão se transformando em doenças mentais e físicas no corpo físico. Então, depois da desobsessão, ou concomitantemente junto com a desobsessão, é necessário um tratamento médico e espiritual no perispírito. E também o albergue veio justamente através da educação, do ensinamento, do estudo, transformar a pessoa para ela conhecer esses processos. Entendeu? Entendi. Você passou por isso, Ronaldo? Passei, em todos os graus. Quando eu fui, não tinha mais remédio para dizer que eu já estava fazendo tratamento psiquiátrico, de hospital, tomando muito medicamento, até que alguém me alertou, falou assim, você está fora de sintonia. E me deu um cartão com o endereço dessa clínica espiritual, né?
Centro Espírita. Aí eu fui num dia que eu estava pressentindo que eu ia ter uma crise, e lá eu fui tratado. E graças a Deus eu entrei naquela casa e conheci aquelas pessoas, e eu não sei se foi por merecimento ou o que ocorreu. Na primeira vez que eu fui curado dos meus mal, dos sintomas e das consequências, né? Então, isso me despertou para uma questão. Eu falei assim, puxa, alguma coisa aconteceu, porque o meu tratamento ainda ia durar mais 5 anos, que o médico falava. Isso desapareceu por encanto, né? Que na ressonância magnética, nos tratamentos que fez, o médico assumiu o seu distúrbio que tinha no cérebro, né? A desritmia cerebral. Então, eu falei assim, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer isso. Aí, a partir daquele dia, eu não larguei mais. Pois é, você falou que uma das coisas que podem acontecer com as pessoas que passam pela obsessão é o mal físico. Você tem algum, além da sua experiência própria, você tem algum relato do que a obsessão pode causar nas pessoas? A, a forma mais simples é a pessoa passar a mudar o seu comportamento, né? Eu até anotei é, a intervenção espiritual perniciosa, ela faz com que a pessoa passe a ter noites mal dormidas, pesadelos, sensação de presenças invisíveis que amedrontam, que mais? Distúrbios Distúrbios familiares? familiares, desentendimentos entre casais, entre pais e filhos, vai desencadeando uma coisa que fica impossível de conviver em família. Então, muitas vezes a pessoa toma novo rumo para procurar para solucionar aqueles problemas através de drogas, de medicamentos, sem entender que aquilo tudo está sendo causado por uma interferência estranha para que quer levar aquela família ou aquela pessoa ao desequilíbrio total que, que vai desencadear, que pode desencadear a pessoa desenvolver uma doença mental que vai levá-lo para tratamento pesado, até para manicômios. Entendeu? E como que o albergue atua nesse tratamento de desobsessão? É, Uma pessoa que procura o albergue encontra o quê? encontra a forma mais prática é a espiritualidade superior, né? A espiritualidade, espíritos elevados, assumirem o controle da situação para o tratamento. Então, o albergue ele oferece para qualquer pessoa a oportunidade de ser atendido individualmente, uma consulta mesmo, com um espírito, mentor. E ali o espírito vai orientar a pessoa e vai mostrar todo o quadro espiritual que está ocorrendo com ele. E através da vontade da pessoa de querer mudar, da pessoa querer solucionar o seu problema, ele vai colaborar com a espiritualidade para que aquela situação se reverta, e se afaste aquela interferência e e ele ficando livre daquela interferência, ele vai voltar à sua atividade normal, à sua vida normal, o equilíbrio, né? Para a pessoa viver em paz. O albergue oferece para a pessoa o conhecimento, o estudo através dos cursos para que a pessoa possa não mais, né, cair nessa teia, nesse emaranhado na sua vida, para que ele possa ter uma conduta na vida, uma diretriz para caminhar de uma forma correta, né? Esse é um trabalho que eu acho muito importante que o albergue oferece. Pois é, as casas espíritas, elas são muito conhecidas e reconhecidas pela assistência social material. Isso existe no albergue? Não nesse sentido. Como eu vou dizer, a espiritualidade do albergue, ela nos instrui para que o trabalho desobsessivo é um trabalho muito importante, muito pesado e muito intenso.
e que essas questões de atendimento, né, material fica para outras casas especializadas nesse ramo. Que a gente, que a gente, né, tem em mente o seguinte: uma pessoa que está com fome, está passando por necessidade, ela precisa de um prato de comida. Está com frio, precisa de um agasalho. Mas a espiritualidade, ela fala o seguinte: é importante isso no primeiro momento, mas é mais importante é você ver uma pessoa ali numa situação de rua, debaixo de um viaduto, morando ali naquela situação, às vezes uma família inteira, você parar para conversar, anotar os nomes, endereços, a situação e levar para a espiritualidade para que a espiritualidade possa exercer, executar um trabalho ali para aquelas pessoas, para aquele núcleo daquelas pessoas, para retirar justamente a interferência perniciosa que julgou ele ali. Então, retirando essa interferência, a pessoa, por livre e espontânea vontade, por sua vontade, ele vai querer sair dali para tomar um rumo diferente na sua vida, procurar uma subsistência para que ele possa comprar o pão de cada dia com o seu suor, com o seu próprio esforço. Isso é muito mais importante, a gente pensa, a espiritualidade vê dessa forma. Mudar aquela situação, não ficar só alimentando, deixando a pessoa naquela situação, retirá-la, ver uma condição de retirá-la daquela situação. O alimento que o albergue oferece, então, é o alimento espiritual, Espiritual, atuando nas causas. nas causas, ajudando a pessoa nessas causas que muitas vezes a maioria das pessoas acham que não existe. E é o que mais existe, o que mais se vê, né? Inclusive a espiritualidade fala que a obsessão ela mata mais do que guerra. Muitas pessoas, né, morrem, perdem a vida por causa da obsessão. Ronaldo, todos os trabalhadores da casa são voluntários? Quantos que são? Sim, nós trabalhamos num sistema de voluntariado. Hoje somos todos, né, em torno de 500 tarefeiros trabalhando nas várias atividades da casa. E existe algum tipo de contribuição obrigatória dos tarefeiros ou dos Não, frequentadores? o albergue de São Lázaro não cobra nenhum centavo para ninguém que ali vai procurar ajuda ou conselho, procura de qualquer atividade da casa, não cobra nenhum centavo. A espiritualidade diz que o dia que a gente abrir a boca para cobrar um centavo que seja de um frequentador, que vai ser por nossa conta que eles vão nos deixar sozinhos. Mas como a casa é muito grande, tem muita despesa, né? Para manter uma casa tão movimentada com tantas pessoas, com tantas reuniões, então nós temos uma caixinha interna entre os tarefeiros para cobrir as despesas. E caso a caixinha não consiga cobrir, fica para a diretoria bancar o restante. E desta forma nós conseguimos, né, entre nós, com recursos próprios, sem nenhum subsídio governamental de quem quer que seja, somente entre nós, que o compromisso é nosso, nós conseguimos erguer um edifício de 4 andares com toda a estrutura para receber a todos ali no Albergue São Lázaro. E eu gostaria também de completar para dizer que esse procedimento, esse atendimento que o albergue proporciona na desobsessão, não é somente a retirada daquelas companhias indesejáveis, aquelas energias que a pessoa traz, né, atrai para junto de si na sua caminhada, que são atendidas pelos mentores da casa, pela espiritualidade, eles também receitam para a pessoa que ele pratique, para mudar a sua sintonia, a reforma íntima. Essa reforma íntima é muito importante também no processo, que vai levar a pessoa a mudar pensamentos, ou a sua maneira comportamental, para usar novos recursos, novos circuitos do cérebro, para transformar aquelas ideias infelizes em novos sentimentos de altruísmo, de amor ao próximo, da caridade, de benevolência, de amizade, de alegria. A pessoa mudar a sua conduta, porque para ele sair daquela faixa que atrai aquelas companhias indesejáveis. Então, eu queria encerrar, né, para dizer que a vida
é uma longa viagem, cheia de altos e baixos. E cabe a cada um de nós escolher a maneira que ele vai lidar com esses altos e baixos, né? Que é o livre-arbítrio. Então, se você quer mudar os rumos da sua vida para melhor, venha para o albergue, porque aqui o albergue vai ensinar as pessoas a conhecer com profundidade as coisas que ocorrem no plano espiritual que interferem na sua vida material. E isso o albergue coloca à disposição de qualquer um que queira. Então, venha estudar conosco, venha participar conosco, venha trabalhar conosco, que você será muito bem-vindo. Obrigado. Viu? Pois é, Ronaldo, você tem uma estimativa de quantas pessoas frequentam o albergue Eu adotei durante a aqui, semana? eu trouxe aqui, ó. Nós temos no albergue várias atividades, são muitas. Nas segundas-feiras, temos os cursos, dedicados aos cursos, sempre no horário de 20 horas à noite, né? E na terça-feira é o atendimento espiritual de desobsessivo individual para as pessoas que são agendadas, né, previamente. Nós marcamos 60 pessoas para cada terça-feira. Na primeira segunda-feira do mês, a partir das 14 horas, são ligados os telefones para receber as ligações, para agendar as consultas individuais. E a agenda completa 60, marca para outra terça. 60, marca para até completar o mês. Aí só no outro mês que vai marcar. Então a gente marca 240 pessoas por terça-feira. 60 por terça, dando 240 por mês. Por mês. Uhum. Mais os tarefeiros que também passam pelo atendimento, porque muitos tarefeiros, às vezes, precisam também de passar pelo atendimento. Nas segundas-feiras, em torno de 150 pessoas que vão lá para estudar, que vão dar aí, cada segunda-feira, no final do mês, 600 pessoas que passam nos cursos. Fora os professores, o pessoal do apoio, né? E na quartas-feiras, na primeira quarta-feira, é dedicada a cirurgias espirituais. É a partir das 16 horas, para as pessoas que também agendam no site para marcar a consulta, para passar pela cirurgia individual presencial. Né? As pessoas vão lá para passar pelas cirurgias. Gira em torno aí, com os enfermeiros, que são os tarefeiros que ficam ali trabalhando, eu notei que dá em torno de 254 pessoas, 260 Na primeira na primeira quarta-feira. quarta-feira de cada mês. Uhum. E não, desculpa, eu mudei aqui. Na primeira são 400 pessoas que participam das cirurgias espirituais. Na primeira quarta-feira, então são 400 pessoas. Nas outras quartas-feiras normais, né, nós temos aqui 72 passistas que aplicam um passe desobsessivo e curador, que é a função do albergue, né, a desobsessão e o atendimento espiritual médico. Em média, são 288 pessoas na média, mais os 72 passistas, que vão dar 360 pessoas por semana. No final do mês, vão dar 1.080 pessoas que passam pelos passes nas quartas-feiras, que vão assistir às nossas palestras. As palestras sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no auditório, né, no salão principal, depois desce para a Câmara de Paz, onde as pessoas recebem os passos. Então, e na sexta-feira, na quinta e sexta-feira, o albergue disponibiliza, né, nós temos um curso de livro de filosofia e teologia espírita, que tem o nome de FAFIT. Que para nós, carinhosamente, é a nossa faculdade, um curso de 3 anos, onde ensinam-se todas as religiões do mundo, né, para formação de palestrantes e professores. Então, ali na FAFIT, são em torno de 50 pessoas, né, que são os alunos, mais os professores, que são muitos, né, então ali passam por
por semana ali vai dar 200 pessoas por mês, né? Na quinta e 200 Na sexta. na sexta. E no sábado temos um coral, que são 20 pessoas. Então a gente E fazendo. ainda tem a E evangelização, tem, não é? tem a evangelização, que nós criamos a escola de evangelização, onde era a nossa primeira sede, hoje é a Fafite. Está adaptado para a nossa faculdade, né? As salas, a estrutura toda lá montada para o curso. Duração de 3 anos e 1 ano de estágio na tribuna. E no quarto andar da nossa nova sede, nós construímos uma escola de evangelização, com várias salas divididas por faixas etárias, e também abriga lá o grupo de jovens, a mocidade, e onde funcionava no auditório uma palestra para os pais, hoje foi encampado, né, pelo Departamento da Família, que é um oferecimento que o albergue trouxe para inovar, para ajudar, auxiliar os pais, as famílias, na educação dos filhos nos tempos atuais. Porque a educação está muito complexa por causa da questão da informática, das mídias, então as crianças estão muito envolvidas com isso, então elas dão uma estrutura para que o pai tenha saber como lidar com essas questões durante a semana, e ainda disponibiliza para o pai um site onde eles podem interagir com os professores durante a semana, nas questões que envolvem no lar mesmo, no dia a dia. E no primeiro e terceiro domingo, essas crianças vão para lá para estudar, dentro dos preceitos do espiritismo, né, da educação espírita, e as professoras são muito credenciadas. Nós temos lá um grupo de professores, que é composto por psicopedagoga, psicólogas, psiquiatra, o que mais tem lá? Nós temos pediatras. Então, que dirigem essas palestras são pessoas altamente credenciadas e apropriadas para esse tipo de educação. Então, está sendo muito bem aceito pela sociedade em geral, dos frequentadores do albergue. Então, no primeiro e terceiro domingo pela manhã, 9 horas. E tem havido muita procura, né? A casa tem andado cheia com essas palestras. Pois é, Ronaldo, o nosso tempo já está quase acabando. Eu queria retomar 2 pessoas que foram muito importantes, né, para que tudo isso acontecesse, que são os fundadores, né, da Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro, que é o senhor Jovial Gonçalves dos Reis, não é? E a dona Aparecida. Eu queria que você falasse para nós a respeito desses 2. É sempre prazeroso, né, a gente poder falar de verdadeiros amigos. São 2, o senhor Jovial já nos deixou, né, voltou para a espiritualidade, e a dona Aparecida Pereira de Souza Reis está aí conosco, graças a Deus. São os fundadores do albergue, onde meu primeiro contato com o espiritismo verdadeiro dentro de uma casa espírita foi com eles. Dali surgiu uma amizade que dura até hoje, né? Então, é uma amizade que extrapola a amizade, passou a ser um tratamento de irmão, de pai, de filho. Então, eles são pessoas maravilhosas que entenderam o chamado da espiritualidade, a missão que eles tinham aqui na Terra, para desenvolver um projeto de uma casa que pudesse abrigar muita gente. Nós fomos chegando a convite dele, ele foi abrindo as suas portas, sua casa, seu coração, abraçou a todos, nós fomos chegando. Fomos chegando para apoiar, porque eles precisavam de muita ajuda para poder tocar o projeto que eles tinham em mente. E eles primaram pelo conhecimento, pelo estudo mesmo. Muita leitura, muito estudo, muito conhecimento, e exigia da gente também essa postura. E isso levou ao albergue chegar onde chegou, justamente pela condução que eles deram, né, ao albergue, e também deu abertura para que cada um pudesse colocar para fora o seu potencial. Eles valorizavam isso nas pessoas. Essa é uma característica que eles nunca esconderam, de abrir as portas e te dar a oportunidade
você mostrar o seu valor e valorizar até nas pequenas coisas. Nunca achar que foi pouco, sempre valorizando, e isso fez com que todo mundo abraçasse aquela casa e fizesse com que ela crescesse, que ela chegasse onde chegou hoje, né? Porque o albergue, a gente falar do albergue assim, a gente até suspeita, porque, como o senhor Jovial falava, é uma casa muito amorosa, uma casa muito iluminada, mas para nós é uma casa muito grande, que tem um destino ainda muito maior e tem para chegar bem alto, né, para levar a mensagem espírita para o maior número de pessoas possível. Então, Ronaldo, agora para terminar, eu queria que você fizesse para as pessoas que estão nos assistindo um convite para que elas fossem lá conhecer. Olha, o albergue ele está sempre de portas abertas para receber a todos que ali acorrem. Pode ser por curiosidade, pode ser por necessidade, não importa. A nossa missão é abraçar a todos e dar oportunidade a quem quer trabalhar e também quem não quiser trabalhar, conhecer o Espiritismo. O albergue está de porta aberta para todos. E o albergue, nós temos assim uma visão que o mundo é uma grande viagem, né? Uma viagem longa, é uma viagem que dura 50, 60, 70, 80, 90 anos. Mas a gente não pode perder de vista que a viagem não é a nossa vida. A nossa vida é o nosso lar, é o nosso cantinho, que nós estamos viajando, mas que vamos voltar para casa. Então a gente tem que viver nessa viagem sabendo que nós temos que voltar para o nosso, de onde a gente veio, né, que é a nossa casa verdadeira. Então é isso que o albergue quer mostrar e deixar para a sociedade, oferecer para todos um lugar maravilhoso para frequentar, para trabalhar. Nós hoje somos cerca de 500 tarefeiros, como eu disse, mas temos vagas para muita gente, viu? Podem nos procurar, porque vocês serão muito bem recebidos. Para vocês terem uma ideia do que é o albergue de São Lázaro, eu trouxe para aqui, para mostrar para vocês, que o albergue, no ano de 98, em 21 de agosto de 1998, umas pessoas, frequentadores e alguns tarefeiros do albergue foram conhecer lá a casa do Chico Xavier em Uberaba. E eles, assim, por surpresa, no final, o Chico Xavier entregou uma carta para eles. Levem essa carta para os dirigentes lá da casa que vocês frequentam lá em Belo Horizonte. Eu vou ler para vocês o teor da carta. Paz em Deus e em Cristo. Aos dirigentes e trabalhadores da Fraternidade Espírita Albergue de São Lázaro e aos adeptos desta abençoada Casa de Jesus. Ficamos imensamente felizes com a presença do albergue em nossa singela Casa da Prece. O nosso querido Dr. Bezerra é quem está nos comunicando pela nossa clarividência, junto com Emmanuel, a grandiosidade dos labores mediúnicos desta casa de luz, que é a Fraternidade Espírita Albergue de São Lázaro. Temos a certeza em Deus e em Jesus que o auxílio do alto não lhes faltarão nunca, pela credibilidade que há muito tempo possuem na espiritualidade maior. Pelos méritos da humildade, da fraternidade, da seriedade e do incondicional amor reinando nesta casa de tanta luz e caridade. Que a humildade e o amor possam continuar sendo sempre vossos companheiros, como tem sido desde que abraçaram a tarefa enviada pelo Cristo de Deus. Deixo aqui o meu abraço fraternal do irmão Chico Xavier. Uberaba, 21 de agosto de 1998. Isso para nós é um troféu. Viu? Ronaldo, eu quero agradecer então, né, a sua presença aqui, os esclarecimentos e
Agradecer também a você que nos ouviu até agora. Espero que tenhamos contribuído para que vocês conheçam um pouco mais a nossa casa, a Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro, que nós chamamos carinhosamente de albergue. E estão todos convidados a conhecer. Obrigada.